Olá pessoal, aqui quem fala é o William e sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Continuando aqui com o nosso projeto do Go Ninja, vamos entrar nesse site aqui, ó, gameart2d.com, e a gente vai estar fazendo download de alguns sprites que nós vamos utilizar no jogo. Então, vindo aqui na seção de freebies, a gente vai encontrar alguns assets free. Você pode usar sem problemas nenhum para fazer o joguinho lá. Então, o que eu vou estar baixando aqui, ó? Eu vou estar baixando esse ninja aqui. E, por enquanto, eu vou estar baixando essa plataforma aqui, tá? Com o decorrer das aulas, a gente vai voltar aqui, vai baixar tanto aqui a fase de gelo, a fase do deserto. E vou aproveitar e já vou baixar esse pack de botões que estão aqui, ó, tá? Então, são esses três aí que a gente vai usar. Para fazer o download não tem segredo, só clicar ali. Eu criei uma pasta aqui chamada Go Ninja, né, a pasta do projeto, onde eu vou estar extraindo. Repare que alguns projetos ele tem várias pastas, né? Tem o arquivo .ai, que é o vetorial do Illustrator, .cdr, que é do CorelDRAW, .eps, que é um arquivo vetorial virgem, ou seja, você pode abrir tanto no Corel quanto no Illustrator, GIMP, qualquer software que suporte programa em vetor. SVG também, que é um formato em vetor, que é bastante usado na web também, em navegador. E PNG, que é a pasta que nós vamos estar utilizando. Então vocês reparem lá que vem o chão, vem a água, tem alguns objetos, tem o background. Por enquanto a gente vai usar só esse daqui da floresta. Aqui tem os botões de interface, ou seja, tem aquele botão de parar som, iniciar fase. Tem alguns exemplos aqui, ó, que a gente vai estar utilizando no nosso jogo. Compartilhar no Facebook, enfim. E o último aqui é o do Ninja, né? Então você pode ver que tem a animação de ataque, a Climb, que é a animação dele subindo a escada, então esse daqui a gente não vai usar nesse projeto, então vamos apagar. Essa de ataque com espada parada também a gente não vai usar nesse projeto. Ele morto aqui talvez, dê para usar, paraquedas a gente vai usar. O parado aqui na fase principal a gente não vai usar, talvez coloque ele em outro estágio, tipo uma loja, alguma coisa assim, onde dê para ele ficar com essa animação de parada, assim, ele fica se mexendo ali um pouco, tá? A gente vai usar o Jump Attack, né, que ele joga a kunai no ar. Esse outro aqui e o Run, né, que vamos mais utilizar por enquanto. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou abrir o Construct. Uma coisa, já vou falar já no começo do vídeo. Nós vamos usar recursos que na versão free, infelizmente, não é possível usar, tá? Famílias, a gente vai precisar criar mais do que 4 layers, enfim. Eu já fiz os outros tutoriais usando o Construct Free, né? Mas, porém, ele é bem limitado, também é sem eventos. Então, se você quiser acompanhar esse tutorial, mas vai chegar uma parte que você vai precisar ter a licença aí do Construct ou qualquer outra coisa aí que não seja o Free, tá? Então, vou clicar aqui em Novo Projeto. Vou clicar aqui, vou selecionar HD aqui, ó, vou digitar HD. E vou pegar esse daqui, ó, HD Landscape 720p. Então isso daqui vai ser o tamanho do nosso layout, tá? Como a gente vai fazer um layout para web, então um tamanho 1280 por 720 é uma resolução boa, e é quase uma resolução de um notebook de 15, 13 ou 15 polegadas, tá? Aqui o layout, né, ou seja, a minha fase em si, o que está dentro da linha pontilhada é o que o jogador vai ver. Eu gosto de reproduzir isso daqui no Fireworks para explicar melhor para vocês, então eu vou fazer isso. Vocês não precisam fazer isso daqui agora, tá? Bastante gente que me acompanha sabe que eu gosto de usar o Fireworks para estar construindo ali, né, a ideia antes de passar aqui para o Construct, então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tentar simular aqui esse nosso cenário que eu quero mostrar algumas coisas importantes antes de começar. Então aqui começando pelo tamanho do layout, né? Então 2.560 por 1.440. E agora eu vou fazer o tamanho da minha tela ali, tá? Deixa eu tirar essa grid aqui. Então o tamanho da minha tela que o jogador vai ver é 1280 por 720. Vou colocar aqui 1280
por 720. Deixa eu tirar aqui o preenchimento. Deixar aqui para simular. Então esse daqui é o que o jogador vai ver e isso daqui é o cenário que vai percorrer lá, né? Então como que vai funcionar? Vocês reparem que nesses itens que a gente baixou, então vou pegar aqui por exemplo, o Tileset lá. Vamos pegar aqui o Tiles. Eu vou estar usando esse 2.png aqui para mostrar para vocês. Nós vamos estar utilizando algo chamado aqui no Construct de Tilemap, tá? Eu nunca usei isso daqui no meu canal, então quem não sabe aí vai aprender a usar e ver para que serve, tá? Então, se eu fosse simular, por exemplo, o meu chão lá, né, principal que o meu jogador vai estar percorrendo. Então eu teria aqui a parte do sólido, isso daqui é o que o jogador está vendo, e aqui teria o ninjinha lá, né, digamos assim. Então eu vou pegar ele aqui, ó, e vou deixar ele aqui nessa posição, tá? Então o que acontece? Esse sprite sheet que vem lá do site, ele já vem recortado em 128 por 128. Porém, eu acho muito grande essa resolução em relação ao tamanho da tela. Repare que o jogador está aqui e o final da tela já acaba aqui. Ou seja, então os obstáculos que vêm daqui para lá, eles vão aparecer muito rápido na tela do jogador. Então se ele tem só isso aqui de campo de visão, quando vê o negócio já vai estar em cima, tá? O que daria para a gente fazer? É diminuir um pouco a escala, tá? Pouca coisa. Então, por exemplo, fazer isso daqui e isso daqui. Aí o jogador teria, digamos, uma visão maior, assim, do que está por vir, né? Porque todos os objetos vão se diminuir, então ele tem chance de fazer uma ação e se preparar antes do obstáculo chegar até ele, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Outra coisa importante também, vocês viram quando eu puxei o ninja aqui, ó. Isso daqui é o tamanho original, né, do sprite. Então todos estão desse tamanho, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Se eu jogo um negócio desse aqui no Construct, ele vai considerar a imagem original. Mesmo que eu reduza o tamanho dela, digamos aqui, ó, que é o que vai ser o layout, ele vai contar a memória como uma imagem grande. Entende? Então a gente vai estar desperdiçando memória à toa, porque nunca vai ter o personagem desse tamanho. Então a gente tem que otimizar isso. Como que faz para a gente deixar do mesmo tamanho todos os sprites? Então se vocês forem ver aqui, ó, nem todos os sprites são do mesmo tamanho. Por exemplo, esse daqui que ele joga a kunai lá, ó, a largura e a altura dele é diferente, tá? Então não tem como eu pegar aqui na mão e tentar reduzir aqui. Aí que entra um negócio legal que o Fireworks tem, a gente tem que reduzir ele em escala, ou seja, em porcentagem. Então eu quero 30% do tamanho original. Eu vou deixar isso daqui para acompanhar. Para quem tem o Fireworks, quiser fazer para aprender, maravilha. Se você não tiver, quiser tá interessado só em fazer a aula, olha aí na descrição do vídeo, eu vou deixar esses arquivos já convertidos. Tudo que eu fizer aqui eu vou deixar aí para download, tá? Se você quiser aproveitar, só baixar e usar. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos diminuir um pouco a escala do nosso personagem, que está muito grande, tá? Então cada imagem está com 73K, então isso aqui vai ficar um pouco pesado. E a gente vai estar desperdiçando memória, né? Já que não vamos usar desse tamanho. Então aqui no Fireworks tem um negócio chamado Batch Process aqui, ó. Você clica em File e vem aqui. Ele vai te pedir a pasta lá, tá? Então eu vou acessar a pasta que eu extraí. Vou pegar lá primeiro o Ninja. E vou selecionar todas as imagens que eu quero. E aqui funciona como um script, ó. Então o que você quer fazer? Tem aqui os comandos. Se por exemplo eu quiser girar todas as imagens de uma vez só, eu consigo. Se quiser converter todas em preto e branco de uma vez só, eu consigo. No nosso caso eu vou usar aqui a escala. Então eu quero todas as imagens diminuir a escala em porcentagem. Quantos por cento você quer? Vou colocar aqui 30, tá? E vou dar um next aqui e batch. E repara que ele vai fazer imagem por imagem, ó. Então não precisa ficar entrando em uma para arrumar. Então ele já está fazendo a escala de 30% em todas as imagens. Vou aguardar terminar aqui agora. Acabou o processo, eu vou clicar em OK e vamos dar uma olhada na pasta, ó. Então o que ele faz? Ele transforma todas as imagens e coloca aqui. E as imagens com os tamanhos original, ele cria uma pasta aqui com todas elas dentro, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui a mesma imagem lá. Acho que foi essa aqui.
Olha o tamanho que ficou a imagem, olha a diferença, tá vendo? Então até o tamanho em peso, ó, uma imagem dessa daqui tem aí 76K, né? Uma imagem maior, ele vai ocupar um tamanho maior, óbvio, né? Então, assim você já está economizando memória, já deixando a imagem já no tamanho certo ali pro projeto, tá? Então, ao invés de eu pegar aqui e jogar a imagem grande aqui dentro do construct e diminuir, ó, tá? A imagem, ela tem o mesmo tamanho, então eu já jogo ela no tamanho pequeno, tá? Eu vou estar economizando memória. Deixa eu deletar aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o chão aqui, ó. Então eles tem aqui 128 por 128. Eu vou tentar deixar ele 100%, tá? Que ele fica um pouquinho menor. Pouca coisa menor, mas ó, já dá uma diferença boa, tá? Então como que faz aqui? File, vamos aqui em Batch Process. Pegar lá o tileset, png, tiles. Scale. Se ele tem 128 por 128, então é em torno de 78% que você tem que colocar para ficar 100% pixel. Vamos ver se vai dar certo. Ó, terminou. Então eu vou arrastar essa imagem aqui agora para o Fireworks. E olha lá, repara que ele tem 100%, tá vendo? E esse daqui tem 128 por 128. Então todas elas já ficam com 100%. Tem uma aqui que tá com um pixel a mais. Deixa eu ver qual que é. Essa aqui, ó. Tá vendo? Não foi pela conversão no Fireworks, mas o cara lá que fez o sprite, acho que passou despercebido. E na versão original também, ele tá com um pixel a mais. Então a gente vai ter que arrumar aí na hora que a gente estiver fazendo o nosso tilemap, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, galera, já estruturamos a base do nosso projeto. Temos as imagens otimizadas do que a gente vai usar. Temos o personagem e vamos começar aqui a fazer o tilemap. O que é o tilemap? Em vez de eu estar arrastando assim, ó, uma imagem aqui e outra aqui para o construct e outra aqui, igual eu fazia nas outras aulas, ó, eu colocava sólido em todas e ia fazendo isso aqui, ó, tá? Então a gente não vai fazer dessa forma, vamos fazer diferente. Nós vamos colocar um único objeto em PNG e a gente vai estar desenhando ali dentro com a ferramenta tilemap. Então como que a gente prepara o nosso tilemap? Aqui a gente tem que fazer alguns cálculos básicos. Então, se cada quadradinho desse aqui tem 100, então eu vou fazer, por exemplo, 3 quadrados em cima e o que couber embaixo. Então eu preciso aí de um layout de 300. E aqui vamos colocar, sei lá, aí 800 e vamos ver se vai sobrar ou faltar. Eu acho que vai sobrar bastante. Vou colocar aqui 400, vamos ver, 4 fileiras. Lembrando que eu vou passar esse arquivo para vocês, tá? Só estou demonstrando como faz. Aqui no Fireworks tem um negócio chamado grid, ó, que é igual tem aqui no Construct também. Ó. Então se eu clicar em Views e mostrar grid, você vai ver que ele faz esses quadrados aqui da grid, tá? E aqui você pode definir o tamanho, ó. Então vou colocar aqui 100 por 100. Ele vai fazer lá ele vai fazer no Construct. Esse daqui. Esse aqui é meio bugado, você tem que jogar o 100 aqui e voltar no campo de cima e dar um Enter, ó, daí ele fica. Aqui é a mesma coisa, então vem aqui, grid, mostrar grid, e aqui eu defino o tamanho. Então 36, vou deixar 100%. Eu vou deixar o fundo preto, e aqui nós vamos começar a brincadeira. Então o primeiro quadrado lá eu vou arrastar para cá, ó, e eu tenho que deixar ele exatamente no primeiro quadradinho, ó, sempre alinhado à esquerda e ao topo, tá? Que é o ponto de referência nosso ali. Vou pegar aqui o segundo. O terceiro. Sempre vem aqui, ó, seleção 100% também, né? Igual vem aqueles outros quadrados bugados. Esse aqui é 101, ó, então vamos transformar 100%. Outra coisa que isso daqui tá, que eu vou mostrar pra vocês, ele vem com uma fileira, né? Aqui não vai dar pra perceber, mas na hora que você fizer o tilemap, ele tem um pixel aqui meio bugado, a gente vai ter que corrigir isso aí também.
que eu vou ter que aumentar o tamanho aqui também, ó. Então, quantos quadrados falta ainda? Eu acho que mais 2, colocar aí 600, acho que dá. Fazer assim, ó, coloca a altura e clica nessa âncora aqui, né, para ele empurrar de cima para baixo. Qual que era? 9, deu 10 aqui. 11. Esses quadrados que sobram, galera, sempre tenta deixar, repara quando você clica no objeto, ele faz contorno azul. Então sempre tenta alinhar aqui no topo, tá? Bom, feito isso daqui, tá pronto o nosso tile map. Eu vou corrigir já esse daqui, ó, como eu falei. Então eu vou tirar a grid aqui, ó. Ctrl Alt G, ele tira a grid. Tá vendo que tem aqui uma espécie de um risco aqui, ó. Então isso daqui é um bug lá que já vem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse cara aqui, usando a ferramenta de bitmap, ó. Cliquei, ele vai desmarcar, normal. Mas na memória ele já ficou selecionado. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, arrastar aqui, até pegar ali, entrar um pixel do lado ali, ó. Tá? Eu vou dar um delete aqui, ó. Ctrl D para tirar. Vem aqui, ó. Agora eu vou aumentar aqui de volta para 100. E agora está corrigido ali aquele nosso problema, tá? Vou deixar aqui o fundo transparente novamente. E esse daqui vai ser o nosso tile map. Então, vou colocar aqui tile map floresta, lá que seja. E vamos estar jogando esse construct. Então, aqui eu já mostrei, né, como faz aquela view, ó, clica em view aqui, deixa a grid 100%. Se você clicar Snap Grid, ele vai meio que grudar, né, fazer tipo um imã dentro da grid, não, ele vai vir bem para o meio aqui da grid. Então eu deixo essa opção desabilitada e nós vamos estar utilizando o Tile Map. Então como funciona o Tile Map? 2 cliques aqui, procura lá o Tile Map, joga ele, ó, e vamos procurar aqui a nossa imagem lá. Vou pegar aqui, Tile Map Floresta. Vai importar aqui, beleza. Repare aqui, ó, que ele fez um objeto no meu layout inteiro, tá vendo? Então o que eu desenhar aqui, ele vai pegar nessa região aqui toda. Então repare que tem um quadrado faltando aqui, ó, tá vendo? Então como a gente está fazendo 100 em 100, o certo é o nosso layout ser múltiplos de 100, ou seja, nunca acabar em 60, sempre acabar, por exemplo, em 500, então, ó, por caso. Aqui também, ó. Aqui vamos colocar 400. Ó, tá vendo? Ele faz um quadrado perfeito. Outra coisa vamos fazer aqui, ó. Renomear ele aqui. Esse daqui vai ser o cenário 1, então vou chamar de Floresta Level 1. O tamanho dele aqui eu tenho que deixar exatamente da altura do meu layout. Então o meu layout está com 1400. Esse aqui está com 1440. Vou tirar esse 40 daqui e deixar para 1400. Ó. A gente pode aumentar esse layout aqui também. Ó. Vou colocar aí, não sei, vamos ver. Cada fase vai ter uns 4.000. Acho que tá bom 4.000. Se precisar mais, a gente aumenta. Ó. Vou clicar aqui, vou deixar 4.000 aqui também. Repare que essa coisa aqui está englobando a fase, como se fosse uma imagem em transparência, tá? Aí onde que a gente coloca o Tile Map? Aqui embaixo, ó, tem uma aba chamada Tile Map. Então você vê que ele já importou aqui, ó. O quadradinho que tem para selecionar aqui, ó, ele vem padrão aqui do lado 32 por 32. Então, a gente clica aqui no nosso Tile Map e vem aqui e troca, ó. Então eu quero lá 100 por 100. Tá vendo? E esse Tile Map, eu posso definir behaviors para ele. Então, quero dizer que ele é sólido, tá?
Então, tudo isso aqui passa a ser sólido. Aí você me perguntar, mas e o ponto de colisão, como faz? Dá para você dar 2 cliques aqui e arrumar o ponto de colisão do objeto em separado, né? Por exemplo, quero arrumar o ponto de colisão desse daqui, ó. Quero fazer uma bordinha aqui para ele aqui, ó. Então você consegue arrumar em separado. Nesse nosso caso aqui eu não acho necessário mexer, tá? Gastar memória em ponto de colisão para fazer esse contorno aqui. Não acho necessário. Então como que funciona o tilemap? Lapisinho desenha, borracha apaga. É isso que a gente vai usar, tá? Então, ó, pegar aqui o primeiro lápis ali, ó. Vamos fazer aqui um cenário, tá? Lembrando que isso aqui é o que o cara vai ver e isso daqui é cenário. É óbvio, se eu fazer aqui um layout assim, ó, colocar aqui um negócio assim e dar o start, não vai aparecer nada. Por quê? Porque o cara tá vendo que está dentro desse ponto de pontilhado. Ah, então por que você coloca lá embaixo? Porque depois que a gente colocar o nosso ninja ali, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vamos dar 2 cliques aqui, pegar aqui um sprite qualquer, sprite. Vamos colocar uma cor aqui vermelha para ele, chamar ele de player. Esse aqui vai ser o nosso player, tá? Vou colocar aqui um behavior para ele de plataforma. Como eu já tenho o behavior de sólido aqui no meu tilemap, ele vai cair ali e vai parar, tá? Vamos executar aqui o projeto. Deixa eu só colocar aqui no Chrome. E, ó, você repara que ele carregou o projeto e não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Exatamente porque eu não tenho nada no meu campo de visão. Então eu vou puxar a visão para quem? Para o meu personagem. Então eu venho aqui e adiciono um behavior de scroll to, ou seja, role a tela até esse objeto. Então se eu testar agora, rolou lá. Então por que eu não deixei aqui digamos, o chão já aqui em cima? Porque pensem, o nosso ninja vai ficar pulando lá igual um maluco em várias plataformas. Então se eu iniciar a partir daqui, eu vou pular aqui e aqui eu vou pular para onde? Para o espaço? Não dá, né? Não tem mais nada aqui para cima. Então por isso que a gente deixa essa sobra, justamente para dar uma folga maior para a gente estar trabalhando aqui com os pulos no ar, tá? Então, por isso que o layout fica lá embaixo. E daí a gente puxa a visão dele aqui pro nosso personagem ali, ó. Aqui ele já está mexendo com as setas do teclado, tá vendo? Eu tenho toda essa liberdade para estar trabalhando. Se eu quiser, por exemplo, dar um pulo mais alto, aqui eu não tenho, ó, vamos pôr uma plataforma aqui, ó. Pegar isso aqui, ó. Vou conseguir mostrar exatamente o que eu quero. Aqui tá bom, hein? Ó, reparem que a tela tá subindo, ó, tá vendo? Então é por isso que a gente deixa essa folga ali, tá? Eu vou apagar, ó. Vamos aproveitar aqui e usar a borracha, ó. Como que faz? Só clicar em cima e ele apaga, tá? Então vocês reparem que a grid fica muito mais organizado e fácil de você fazer as fases. Uma coisa importante, mas lá no nosso design, além do style, vem a árvore e tal. Como que eu coloco? Então tem a caixa, a placa e tal. Aí a gente faz um outro tilemap só para os objetos decorativos, tá? Aqui é tudo sólido. Por que eu não coloco a árvore aqui? Porque como o nosso behavior está sólido, a hora que o cara encostar na árvore, ele vai bater de cara na árvore, entende? Não vai passar. Então a gente faz um outro tilemap igual esse daqui, com os objetos decorativos, né? Então esse daqui, floresta level 1, até dá para colocar aqui, underline sólidos. E daí o outro vai ser floresta level 1, underline, sei lá, objetos, entende? Então a gente vai dar um nome para ele e a gente vai grudar os dois um no outro. E tá trabalhando aí as camadas Z, né? Que é a camada jogar para frente, jogar a imagem para trás, enfim. Tá, sem muita enrolação, vamos fazer um negócio básico aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Como o cara tá acabando de sair aqui, então vou desenhar um chão aqui. E aqui eu já vou pôr um buraco. E vou começar a pôr uns negócios para ele pular, ó. Pula aqui. E aqui eu já vou aumentar o chão, ó, tá? Então vou colocar esse daqui. Se o tilemap de vocês estiver perfeito, ele vai encaixar sem problemas, tá?
Se tiver um pixel faltando, vocês vão reparar na hora que você estiver editando. Aqui. Vou colocar um outro aqui. Aí, ó. 4.000 que ficou pouco aí na largura. Vamos aumentar ainda mais. Ó. Vou vir aqui em projetos, mexer aqui no nosso layout. Não é na pasta de projetos, tá? É aqui em layout. Vamos colocar aí, sei lá. Vamos por 6 aí pra ver. Agora eu clico aqui no nosso tilemap, ó. Em vez de eu puxar aqui, mais fácil eu vir aqui e colocar 6.000 também. E vamos desenhar lá outra vez, ó. Então pego esse cara aqui. Igual eu vou deixar facinho aqui pro cara, vou dar uma folga pra ele. Lembra, os primeiros levels, né, tem que ser fácil, não adianta querer foder com o cara ali logo de primeira, senão imagine o resto da fase, né. Tá, nós temos aí um layout, ó, vamos ver como ficou aqui andando sobre ele, primeiro. Ah, aqui ficou bugado, ó. Então vamos trocar esse aqui. Eu acabei confundindo. Então é esse cara que tem que vir aqui. Pula aqui. Ah, ficou muito grande, eu pulo ali. Então, o que eu vou fazer? Tentar diminuir aqui um. Tudo tem que ser testado, né, galera? Então, é normal. Quando eu fiz o jogo do Go Ninja, acho que eu joguei ele umas 500 vezes para testar as possibilidades de pulo, se o cara ia alcançar o barranco, não ia. Então, é um negócio aí bastante trabalhoso também para ficar testando. E divertido também, né? Então, olá, consegui chegar até o final, beleza. Então, nós já temos aí a nossa primeira plataforma. O que nós vamos fazer em seguida? Fazer a fase correr sozinha, tá? Como que nós vamos fazer? Utilizar bullet. Então nós não vamos colocar o personagem andando sempre para frente. Vai ser um outro truque que a gente vai fazer. Deixa eu salvar isso daqui antes que aconteça alguma coisa. Então, em vez do personagem ir para lá, quem vai vir contra o personagem é o cenário. Tá? O cenário vai correr aqui. E daqui que vai acontecer? Imagine que a gente tem o level 1. Tá? Depois o level 2, 3. Então, isso daqui vocês não precisam fazer, tá? Cada fase aqui é uma fase diferente. Então ele está indo lá, o personagem está pulando, o personagem sempre vai ficar fixo aqui, ó. Ele nunca vai para frente e para trás, então ele vai ficar fixo aqui, só pulando, pulando, pulando. Quando quem está jogando nem percebe, né? Pensa que ele está correndo. Então essa é a ilusão que dá. E depois que acabar aqui, ele já vai mandar outro cenário aqui na sequência, automático. Ó. Então esse cenário vai sair, vai vir aqui e assim vai ficar, tá? Qual que é a vantagem de fazer assim? Que a gente pode randomizar. Então, uma hora pode ser esse, outra hora pode ser uma fase de gelo, outra hora pode ser um deserto. Vai depender de quantos layouts você tiver disponível a fazer para o teu jogador, né? Então, isso aqui foi só para demonstrar um exemplo. Vamos fazer aqui o cenário correr. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma família aqui, ó. O que é uma família? Então, esse daqui é como eu falei, é um recurso da versão paga, tá? Você consegue adicionar comportamentos para todos os sprites num grupo. Então, em vez de eu ter floresta level 1, level 2, level 3, e para cada um deles eu adicionar o bullet, ó, adicionei para esse cara, daí amanhã eu tenho outro aqui, adicionei lá. Então eu jogo todo mundo dentro de uma família e coloco lá um behavior. Eu poderia colocar o sólido lá? Sim e não. Por quê? Porque dentro dessa família eu poderia colocar aquela família de objetos. E os objetos iriam se transformar em sólidos. Eu não quero isso. Então, por isso que eu vou colocar só o bullet dentro da família. Então, na pasta aqui, ó, botão direito, vamos criar uma família. Ele vai me pedir lá quem que eu quero incluir dentro dessa família. Então, se eu colocar lá o tilemap, ele já elimina as outras possibilidades. Tilemap não se mistura com sprite, tá?
Ou se eu colocar o sprite aqui dentro primeiro, eu não consigo colocar o telemap, tá? Então vou deixar só o floresta lá. E aqui eu tenho uma família de tilemaps. Então eu vou colocar que esses daqui são os nossos levels. Ó. Bom, vou vir aqui, ó, clicando na família. Não estou clicando no tilemap, clicando na família. Ó, tá? Vocês vão ver a opção aqui, ó, Family Behaviors. Tá? Botão direito, vou aqui adicionar e procura lá a bala, bullet. Opção importante aqui que a gente tem que pôr, set angle, vou colocar não. Não esqueçam de mudar isso daqui, senão ele vai ficar bugado ali. Aceleração, speed aqui, vamos colocar aí, sei lá, 300, só para ver. E vocês vão perceber que o cenário vai correr para o outro lado, por enquanto. Ele está correndo para lá. Tá vendo? Ó, está sumindo para lá. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer ele correr ao contrário. Então, o contrário de cá é o ângulo 180, né? Ou menos 180, não estou lembrado. Então, vamos vir aqui na folha de programação, ó, tem o layout 1 e tem o event sheet. Aqui que a gente vai fazer toda a lógica lá, né? Então, system, start layout. Quando o layout começar, faça alguma coisa. Que coisa é essa? Então, o levels lá, ó, sete o ângulo dele. Então, vou vir aqui procurar por ângulo, ó, angle of motion. E aqui eu vou adicionar aqui 180. Vamos ver lá se funciona. E olha lá, nosso cenário já está correndo contra o personagem. Porém, eu estou precisando apertar a tecla para ele andar. Ó. Se eu parar, ele fica para trás, tá vendo? Eu tenho que estar correndo junto. Como que a gente evita isso daí, né? Arruma isso daí. Simplesmente fixando o personagem em um ponto. Tem vários jeitos de fixar. Every tick, sempre fixe num ponto, ou sempre que o personagem sair do ponto. Então, digamos que eu quero que ele fique sempre no segundo quadrado aqui, ó, tá? Então eu venho aqui, pego a posição X dele, ó, que é, se você não souber tipo, o que é qual, por exemplo, qual que é a posição esquerda e direita. Então é só você ir com a setinha e você vai ver que está mexendo aqui o primeiro. Então isso daqui é referente à posição X. E aqui é referente à posição Y, né, cima a baixo. Então 150 é uma posição legal aqui para ele ficar estático. Daí eu venho aqui. Como eu falei, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer dessa forma aqui para ficar mais esclarecedor, né? Player. Vou comparar a posição X. Se for diferente do que de 150, ou seja, se ele tentar sair disso daqui, faça o quê? Mande para 150. Então vai ver, opa, tentou ir para frente, volte para 150, tá? Ele sempre vai ficar verificando, ó. E reparem que agora está paradinho ali, ó. A única coisa que eu tenho que fazer é apertar para cima para pular, né? Ou se fosse no mobile, eu ia apertar na tela para o cara pular, enfim. E aí tá nosso personagem já andando. Bom, tá. Ainda não colocamos uma animação nele. Eu vou fazer aqui uma pequena lógica aqui só para vocês entenderem a repetição do cenário. Então é o seguinte. Temos o personagem, cenário, e agora a gente tem que fazer uma trigger. O que é uma trigger? É um gatilho que vai informar quando que é para lançar o próximo cenário. Então, quando o nosso personagem, por exemplo, estiver aqui, eu tenho que dizer para ele, ó, o cenário está acabando. Quem que vai ser o próximo? Entendeu? Então, é através desse gatilho que a gente vai ativar isso. O gatilho nada mais é do que um sprite, um evento que você faça, enfim. Para ficar mais fácil e simples, vamos colocar um sprite. Coloca uma cor aí bem fácil de ver, ó. Vou colocar uma cor de rosa aqui, rosa choque. E vou pegar aqui o layout todo. Não esqueça de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, se eu deixei ele aqui, vocês vão ver que ele vai ficar parado, tá? Ou seja, nunca vai chegar até você. Por que ele nunca vai chegar até você? Porque o cenário está com bullet, mas ele não está, entendeu? Então, tem como adicionar ele nessa família? Não, porque não é sprite, não se mistura com tilemap. O que eu faço? Venho aqui, behaviors, e coloco o bullet aqui para ele. Tá? Outra coisa, eu tenho que mudar o ponto de colisão. Tá vendo esse pontinho branco aqui? Ó? Ponto de colisão não, desculpa, ponto de referência. Ele está apontado para a direita. Então o que vai acontecer? Ele vai sair disparado para a direita. Olha lá, correu. Eu tenho que inverter isso aqui. Como que inverte? Segura aqui, ó. E coloca para o outro lado. Se você segurar o Shift, ele meio que gruda, tipo um imã, fica mais fácil de você posicionar. E olha lá.
Repare uma coisa, que isso daqui está com uma velocidade de 400, tá? E isso aqui está com uma velocidade de 300. Eu poderia vir aqui e ajustar isso daqui, tá? Porém, cada vez que o personagem vai correndo, ele vai aumentando a velocidade disso daqui. E aí o trigger tem que acompanhar. Então a coisa mais certa a fazer é, quando iniciar o layout, tá? Eu pegar a velocidade que está o meu level e passar para o trigger. Aqui, deixa eu até renomear aqui, ó. Trigger. Então, quando começar o layout, faço o seguinte. Trigger. Vou vir aqui, set speed. E vou referenciar aqui o level. Ó, então, levels.q. Então, vou acessar a propriedade bullet dele. E agora eu vou acessar algum resultado ali, né? Algum elemento. Então, vamos pegar aqui a velocidade. Então, ele vai receber do levels.bullet a velocidade que tiver lá. Então, o que eu colocar aqui, ele vai colocar junto lá. Então, repare aqui, se eu colocar aqui, sei lá, 500, aqui na interface ele não vai colocar, ó. Esse daqui posso deixar aí 50. Mas na hora de iniciar o layout, ele vai fazer essa lógica e vai jogar a mesma velocidade para os dois, ó, tá vendo? Então, ele fica lá paradinho. Então, é esse que vocês têm que fazer. Porém, ele não vai ficar aqui, ó. Aqui ele está próximo à tela de visão do personagem. Aqui outra coisa legal que a gente tem que prestar atenção. Na minha tela de personagem, por exemplo, quando eu passei aqui na trigger agora, ele já tem que spamar um outro layout aqui. Então a diferença da distância tem que ser algo relacionado à visão do nosso personagem. Ó. Então eu vou pegar, fazer aqui só para tirar a medida, ó. Vou deixar ele aqui, até aqui, que é onde o personagem vê. Vou arrastar ele para cá, ó, até onde termina o layout. Então eu sei que a minha tela lá onde o personagem vê é mais ou menos dessa largura aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar a trigger um pouco antes disso daqui. Por que isso? Porque quando eu bater aqui, eu já vou mandar outro cara criar aqui. Ó. Então como que funciona? Vamos fazer um teste. Ó. Por enquanto a gente vai deixar tudo solto, assim, não vai criar grupo, vai ficar bem do jeito que está aqui, né? Sem comentário, sem nada, só para entender a lógica. Depois a gente vai começar a organizar isso em pasta, criar funções para estar spamando os levels, enfim, vai deixar um negócio mais decente. Então, quando o nosso personagem, ó, vou fazer uma ação aqui, quando o nosso player colidir com a trigger, faça o seguinte. O que eu tenho que fazer? Tem que spamar um novo layout. Como não tem um novo layout, a gente fez só um por enquanto, eu vou usar ele mesmo. Então vou dizer para ele spamar uma posição. Que posição que ele está? É importante ele estar na posição 00 aqui, ó, tá vendo? Então vou vir aqui, ó. Antes de criar isso aqui, vamos definir as layers, ó. Então vem aqui em layers e vamos dar um nome para ela aqui. Eu vou dar o nome de main, de principal. Agora sim, eu venho aqui e vou, quando o personagem encostar na trigger, system, e vou procurar aqui por create object. Para usar essa função, um objeto já tem que estar criado no palco. Onde que é o palco? É onde a gente mexe ali. Se você não arrastou no objeto para cá, tentar criar um objeto que não esteja instanciado, ele vai dar pau de JavaScript, tá? Então, como a gente já tem lá no nosso floresta, eu vou estar criando isso daqui ali. E aqui a layer, em vez de colocar um número, ó, eu posso puxar o nome dele aqui. Daí se eu trocar lá, ele já sabe qual layer que é. Posição x0 eu vou deixar 00. E vocês vão ver o que vai acontecer. Ele meio que vai criar, digamos, em cima. Então ele vai criar o cenário mais ou menos aqui, ó. Aí depois a gente vai ter que dar um espaço para ele criar o cenário no final. Então quando o cara colidir lá, ele vai lá e vai criar a parada. Tá? Vamos ver se deu certo? Então vamos testar lá. Tá chegando a trigger. E olha lá, criou um outro cenário. Porém, o que aconteceu? Nosso cenário saiu vazado, né, para lá. Ou seja, ele perdeu todas essas configurações que estão aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer quando ele criar? Depois a gente pode colocar uma função, né, como eu falei. Então, aqui vamos copiar e colar aqui. Ó. Eu vou mandar todos os levels aqui que estão aqui dentro novamente setar o ângulo para 180. E novamente, acho que a velocidade da trigger não vai precisar. Vamos testar aqui. Ó.
Tá, não deu certo. Vamos descobrir aqui por quê. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou arrastar isso daqui para cá e vou mandar ele criar na posição Y menos 370. Daí eu consigo ver já de início, não precisa chegar até o final para ficar debugando, tá? Ó lá, saiu, tá indo vazado para lá. Mesmo eu colocando aqui, deixa eu tentar setar antes de criar para ver, acho que não vai dar certo ainda. Acho que vai ter que ser individual, galera. Então, em vez de usar a família, vamos colocar esse daqui. E daí definir o ângulo para ele. 180. Vamos ver aqui. Aí também não deu. Opa, coloquei 1000 e... Porra, daí não vai mesmo. Olha lá. Agora deu certo. Então é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu voltar aqui e dar um Ctrl Z. Tá onde estava. Aqui, depois que criou esse objeto, eu pego um ângulo, 180, e ele vai ficar certinho. Deixa eu aumentar a velocidade para chegar mais rápido lá. Vou cair 600. Vamos lá. Olha lá, já criou, tá vendo? Porém aconteceu aquilo que eu falei, ele criou meio que em cima do nosso cenário. Então o que acontece? Dá pra gente colocar, por exemplo, para ele criar na posição aqui, tipo, em vez de criar na posição, porque ele cria na posição 0. Então é como se eu tivesse aqui, ele criasse exatamente aqui, mas eu preciso que ele crie aqui, ó, depois do campo de visão. Então eu tenho que dar todo esse espaço aqui. Eu poderia ir lá incrementar com mais, sei lá, mais, quanto que tem ali? Mais 1000 e pouco, né? Então aqui tem 0, ia ficar aí mais 1200, por exemplo. Colocar um número na mão, mas depois que eu quiser mudar isso daí eu ia ter que mudar um por um. Então o mais certo a fazer é a gente criar uma variável aqui, ó. A variável vai se chamar, sei lá, espaço, não sei, spacing, de repente. Vamos colocar um número aí. Vou colocar um número de 1200. Tá? Então ele vai criar na posição X, mais a nossa variável de spacing lá. Vou colocar um int aqui para garantir a soma, tá? Se bem que o que vem ali já é int, então não vai precisar aqui. Vamos ver se deu certo. Então não é agora para ele criar o layout encavalado um com o outro, né? É para ele criar com essa sobra de espaço. Ó, criou lá para frente. Tem que dar um pouco mais de espaço aqui para ele. Então vamos colocar aí, sei lá, uns 1500. Você tem que ir testando até que fique bom pro cara pular, né? E também que não fique difícil. Ó, aqui já ficou, ó, tá vendo? Ficou uma sobrinha ali legal. Mas acho que dá para aumentar mais ainda. Ou você faz aqui ou você move a trigger, né? Então, ó, se eu colocar a trigger um pouco depois, ele vai sofrer um atraso lá para criar o layout. Também funciona. E depois eu tenho que criar essa trigger igual, sempre fixo no mesmo lugar. Ó, agora já tem um buraco aqui maior, tá vendo? E aí vocês reparam que se chega no final aqui, acabou o cenário. Que daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma outra trigger. Então no mesmo momento que eu crio, eu colido com essa trigger e crio isso daqui, eu crio mais uma trigger de posição. Sempre nessa posição. Então defino uma posição que dê uma folga entre a trigger e o próximo cenário. E vocês vão criar nessa posição aqui, ó. Então usar o system, create object, pega lá a trigger na layer main, tá lá. Sempre vai ficar criando esse troço aí.
Depois a gente deixa invisível esse quadrado rosa, aí o cara não vai nem saber se a lógica, o que tem ali, entende? Vai ficar como um Infinite Runner normal. Aqui ele não criou, não sei porquê, vamos ver aqui. A layer main tá... que daí eu tenho que definir aqui também, ó, a trigger, tem que definir o bullet para ela. Com a mesma velocidade, tá, vamos ver aqui, acho que agora vai funcionar. Tá, vamos ver aqui. Com essa lógica que a gente está fazendo tem que ficar infinito, né? Ou seja, nunca acabar. Então, criou lá primeiro, agora tem que criar um quadrado rosa lá na frente. Olha lá, criou. E agora tem que criar mais um. Opa, criou um pouco abaixo ali. Vamos ver por quê. Provavelmente por causa da velocidade. Ele está criando a trigger um pouco antes lá. Tá, deixa eu ver aqui. Então também tem que dar o espaço aqui da minha trigger. Porque eu criei um layout com 1500 a mais. Porém, na minha trigger eu também tenho que fazer isso aqui, ó. Então, mais o space lá para compensar. Agora acho que vai dar certo. Vamos ver lá. E aí, ó, galera, deu certinho, tá vendo? Olha que bacana que ficou. Então, ficou um negócio aí sempre rodando. Já temos a lógica base do nosso Infinite Run. Aqui nós temos um layout, mas a gente vai criando outros aí na fase. Bom, nessa aula é isso. Na próxima aula a gente vai fazer um esquema aí do pulo, né? Hoje ele dá um único pulo, ó. Então o certo é a gente fazer, se eu pular e segurar o botão do jump, ele pule mais alto. Se eu só encostar assim, dar um pulinho de nada, ele pule pouco, né? Ou seja, então pula dependendo de quanto você segura o botão do teclado. A gente vai fazer isso. Vamos colocar a animação do personagem no nosso quadrado vermelho aí. Hoje só está um quadrado. O que mais que dá para fazer aí? A gente vai colocar um segundo cenário. E também vou colocar os objetos, as árvores, as placas, para começar a enfeitar, tá? E a gente vai dando sequência. Qualquer dúvida aí vocês deixem no comentário. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí, que ajuda na divulgação do vídeo e do canal. E até a próxima aula.